Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais um Legalcast. Boa Maiane, Fábio e noite, Cléo. Cléo Maropo, Sim, hoje nós vamos falar sobre contrato contrato de de trabalho. trabalho. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e a maioria das perguntas era a respeito sobre trabalho. Sim, Então, achamos interessante definir um assunto, porque falar sobre trabalho é muito amplo, né? Então, vamos falar sobre, acho que é a curiosidade de muitas pessoas, né? Sobre como que funciona, como é a forma de, né, trabalho. Enfim, no Brasil nós temos a nossa carteira de trabalho e como que é aqui em Portugal. então, vem a primeira pergunta para a gente É, começar. Eu tô vamos, rouca, vamos falar só vai sobre piorar. as dúvidas aqui. Como que funciona a questão dos contratos de trabalho aqui em Portugal? Quais são os tipos de contrato? Então, antes de falarmos dos tipos de contrato de trabalho, vamos explicar primeiro qual é a diferença de contrato de trabalho e contrato de prestação de serviço. Para você ter um contrato de trabalho, você precisa ter 5 características principais. Quais são elas? Eu, empresa, eu tenho que contratar você, pessoa física. Você, pessoa física, que nossa pessoa física aqui em Portugal é pessoa singular. Essa pessoa singular, ela tem que trabalhar exercendo uma subordinação. Você tem que ser subordinado às minhas ordens. Precisa ser remunerado também. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa singular, da obrigação dessa pessoa prestar esse serviço para mim num determinado horário, eu vou dizer o horário que ela tem que entrar o Dia da período, semana. exatamente. A retribuição, essa retribuição é o salário, mediante um salário que eu vou pagar para essa pessoa singular, certo? Dentro, no âmbito da minha instituição, você vai trabalhar para mim no âmbito da minha instituição, usando as minhas ferramentas, certo? E a subordinação. A subordinação é sob as minhas ordens. Então, são 5 características: pessoa física ou pessoa singular, a obrigatoriedade, é obrigatório você estar cumprindo aquele horário, eu vou determinar o seu horário, é obrigado você cumprir. Tem a remuneração no âmbito da minha instituição e tem a subordinação. Então, são 5 características, certo? Existe a simulação. O que é a simulação? Como existe a prestação de serviço, aqui em Portugal, vamos falar daqui de Portugal, vamos esquecer Brasil, vamos falar daqui de Portugal, que no Brasil são os autônomos, aqui são os trabalhadores independentes. O que o trabalhador independente ele faz aqui em Portugal? Ele abre uma atividade. Abriu essa atividade, ele vai prestar o serviço para aquela empresa e ele vai passar um recibo, que aqui em Portugal chama-se recibo verde. É o famoso recibo verde aqui em Portugal, que ele realmente é verde, né? Tem esse nome porque ele é verde. Então, só que o que ocorre? Essa pessoa singular também, só que ela é uma pessoa, tem uma atividade aberta, que é um autônomo aqui em Portugal, um trabalhador independente. Em muitos casos, muitas empresas, o que ocorre? Ele é contratado, essa pessoa é contratada para trabalhar dentro, no âmbito da empresa, ele recebe uma remuneração mensal no dia certo, ele é obrigado a cumprir horário e ele também é obrigado a cumprir as ordens daquele patrão. Então, aí há uma simulação de um contrato de prestação de serviços, onde na realidade você tem um contrato de trabalho, certo? E é uma coisa, né, que se a gente for avaliar, é uma coisa muito comum, né? É muito comum. E para a empresa é mais lucrativo, por quê? Porque quem vai pagar a segurança social é o trabalhador, ele é quem vai recolher, ele vai emitir um recibo e ele vai pagar o IVA também. Ou seja, ele tem uma carga tributária muito maior que deveria ser dividida, repartida com a empresa. Ou seja, é um trabalhador independente que cumpre os requisitos que você de um falou trabalhador no início, dependente. de um trabalhador dependente, mas que está atuando como independente sem direitos de férias, né, Natal, sem qualquer contribuição. Exato. Vamos falar agora dos tipos de contrato de trabalho que tem aqui em Portugal. Aqui em Portugal você tem o contrato a termo resolutivo e o contrato sem termo. O que é um contrato a termo resolutivo? É um contrato que ele pode se dividir em termo certo e termo incerto. Okay.
Quando é termo certo? Quando você entra naquela empresa já sabendo o tempo que você vai passar. Você vai ser contratado, normalmente são 6 meses o período mínimo, a não ser em alguns casos pontuados que você pode colocar um período menor do que 6 meses. Mas normalmente são 6 meses. Você é contratado por 6 meses, você sabe que vai entrar X dia e vai sair no Y dia, certo? Você sabe o dia de entrar e o dia de sair, certo? É diferente do contrato de trabalho a termo incerto. O contrato de trabalho a termo incerto, você entra, também é a termo, porque você tem os termos... Ele tem um prazo, o outro tem um prazo, esse outro não tem um prazo, certo? O contrato de trabalho a termo incerto, ele não tem um prazo. O que ocorre? Eu entrei para trabalhar naquela empresa, mas eu não sei quanto tempo eu vou passar naquela empresa. Agora vamos entender isso aí. Mas aí quando em que caso? Eu posso... Fora essas duas modalidades, contrato a termo resolutivo que vai se dividir em contrato de trabalho a termo certo e contrato a termo incerto, fora esse daqui, que esse se divide, ele ramifica o contrato a termo resolutivo, termo certo, termo incerto. Nós temos também o contrato sem termo. A regra é contrato sem termo. Por que a regra é contrato sem termo? Porque aqui em Portugal, você não pode ter um despedimento sem você ter uma causa. Essa era uma das perguntas também. Posso ser demitido por qualquer motivo? Enfim, não. Qual o motivo que algumas pessoas colocaram essa dúvida, que já foram demitidos e que não sabia que não poderia ser demitido. Sim, você tem que ter um motivo para você ser demitido quando o seu contrato é sem termo. No caso, quando você pode ser contratado a termo certo e termo incerto? É taxativo, é um rol taxativo. Para a empresa contratar um trabalhador a termo resolutivo, ela precisa ter um motivo também. E esse motivo é taxativo, está lá no artigo 140 da Lei número 7 de 2009, que é o Código do Trabalho daqui de Portugal, certo? É quando a empresa tem um período onde ela tem vendas precisa de mais produção, porque teve uma demanda maior, que é o caso do Natal, justifica uma contratação. De shopping. Exatamente, as lojas de shopping. Uma construção civil, que você sabe que aquela obra, você vai começar e ela vai terminar. Então, não justifica você ter aquele trabalhador contratado sem termo. Você tem um tempo para você contratá-lo, certo? E quando é que eu posso contratar a termo certo e quando eu posso contratar a termo incerto? O termo certo é quando eu sei a data que ele vai entrar e eu sei a data que ele vai sair. Vou lhe dar exemplo. Você trabalha numa empresa onde você tira férias. E eu não posso ficar sem aquela vaga, eu não posso ter aquela vaga. Mas eu sei que você vai sair no dia 1º e você vai voltar no dia X. Então, eu preciso botar um trabalhador para suprir aquele tempo que você vai passar de férias. Então, aí eu contrato um trabalhador a termo certo. Porque eu sei que você vai voltar. A licença maternidade que você vai passar... Entra também. Então, são vários, tem um rol taxativo. E quando é que eu contrato a termo incerto? Eu contrato a termo incerto quando eu não sei quando esse trabalhador vai retornar. Por exemplo, você foi despedida, você tinha um contrato de trabalho na minha empresa sem termo. E a empresa manda você embora. Você entra na justiça e você quer voltar a trabalhar porque você não deu justa causa para você ser mandado embora. Enquanto essa lide ainda não foi resolvida na justiça, você é afastado da empresa, porém você ainda não está desligado efetivamente. Isso é um motivo para eu contratar alguém para ficar no seu lugar, nessa vaga. Durante esse trâmite. Durante até sair o trânsito julgado da sentença, que vai dizer se você retorna ao seu local de trabalho ou se não retorna. Aí entra também outra questão, a questão da licença, no caso, já por doença, né? Afastamento por doença, que é o prazo indeterminado, você sabe. Se você tem uma doença e o médico, por exemplo, ele não sabe quando você vai ter alta. Então, são tudo motivos que você pode contratar uma pessoa por tempo indeterminado, certo? Porém, o termo certo e o termo incerto, o termo certo não pode ter uma duração
que ultrapasse 2 anos e o termo incerto não pode ter uma duração que ultrapasse 4 anos. Ok. Certo? Somente isso. Respondi? Respondeu. Existe a questão de quantidade de pessoas, assim, até tantos funcionários, eu posso fazer com a questão do termo certo, incerto. Sim, isso aí é o seguinte, você tem a possibilidade também de você contratar a termo certo quando você está inovando em algum produto inovador. Por exemplo, eu abri uma empresa aqui em Portugal e eu estou com um produto inovador. Isso é um motivo para eu abrir para eu contratar a termo certo. Ou se é uma empresa que eu acabei de abrir, eu tenho até 2 anos para eu fazer uma contratação com o termo certo. Sendo que eu não posso ter mais do que 250 funcionários. Se eu exceder essa quantidade de funcionários, se for uma empresa que tenha mais de 250 funcionários, 251. você já não pode contratar a termo certo. Okay. A contratação já passa a ser sem termo. Já não pode. Uma pergunta que fizeram. Existe diferença do contrato para os portugueses e para os estrangeiros? Existe a diferença, o estrangeiro necessariamente tem que ser por escrito. Okay. Certo? E também existe também essa obrigatoriedade de ter um contrato por escrito, a forma, porque a norma, normalmente você não precisa ter uma forma do contrato de trabalho aqui em Portugal, porém os contratos de trabalho a termo, ou certo ou incerto a termo resolutivo, eles precisam ter forma sim, forma escrita. Tem que ir uma via para o empregado, outra via fica com o empregador, tem tudo isso. A contratação com o estrangeiro, ela é mais delicada. A contratação do estrangeiro, o estrangeiro que não tem residência, título de residência, ele não pode ser contratado, salvo se ele tiver uma manifestação de interesse. Okay. E essa manifestação de interesse, ela tem que ser anexada à sua contratação, okay. Certo? Porque caso venha uma fiscalização dos serviços de estrangeiros e fronteiras, eles estão vendo que esse estrangeiro está em processo de legalização. Foi muito bom você falar disso, porque hoje em dia, muitas empresas, na época que eu cheguei, tinha algumas empresas que isso há 4 anos atrás, eles às vezes não faziam exigência disso, mas hoje, assim, dificilmente eles estão pegando pessoas que não têm manifestação. Eles perguntam logo, ou você tem, ou tem algumas empresas que eles mesmos já dão a entrada na sua manifestação. Mas quem deve dar entrada na manifestação de interesse, geralmente, é a empresa, porque a empresa vai dar entrada na manifestação de interesse. Quando ela faz isso, ela está avisando ao CEF que ela está com uma contratação de um estrangeiro que não tem ainda título de residência. Porque eu tenho visto muito isso, conheço pessoas que a própria empresa fez a manifestação. Só que eu tenho recebido casos que o que ocorre? A empresa faz essa manifestação de interesse, porém não passa a senha ao empregado, e o empregado fica como se tivesse refém dessa empresa, porque ele não tem a senha do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do CEF, do portal do CEF, e quando ele sai, a manifestação de interesse dele muitas vezes é cancelada. Então, e é muito fácil cancelar uma manifestação de interesse. Você tendo a senha, não passe a senha de vocês para ninguém, porque é muito fácil. Você entra lá no portal, entra na manifestação de interesse do cidadão e vai lá e dá um cancela. Ainda pergunta, você tem certeza que quer cancelar? Tenho, acabou. E não tem retorno. Você perde, às vezes você está com 2 anos já que tem uma manifestação de interesse e às vezes você perde. Então tenham cuidado, às vezes é melhor você mesmo fazer a sua manifestação de interesse do que você ficar na mão de outra pessoa que vai ficar com a sua senha e pode a qualquer momento cancelar. Foi até bom você falar nisso, porque eu conheci uma pessoa mesmo próxima, assim, e jogador, que é um dos casos também que acontece muito, muitos jovens, né, vêm pra cá com o sonho de jogar, de ir para um time, não sei o quê, porque acha assim, a Europa, e acha que todo mundo vai ser Cristiano Ronaldo. Mas só que vocês têm que entender que na Europa também existe golpe, existe pessoas ruins, existe pessoas que querem passar a perna. Tem no mundo todo. Tem no mundo todo, pois é. Porque às vezes a pessoa tem aquela concepção que as coisas ruins é só no Brasil. Não, as coisas ruins também acontecem aqui. E existem pessoas, né, com intenções más. E ele foi contratado por uma pessoa, por um agenciador,
E o NIF estava com ele, a manifestação de interesse estava com ele, ele não tinha acesso, o NIS era com ele. Eu recebo muitos clientes nessa situação. Eu tenho NIF, eu tenho manifestação de interesse, cadê? Não, mas eu não sei como tá. Eu não sei, eu não tenho, não tá comigo. Pois é. Eu não sei se tá válido. Isso caracteriza crime. Né? Essa apreensão de documento, você não tem acesso. Porque assim, você precisa, tudo que você acuse alguém precisa ser provado. Então, primeiro, ele está falando alguma coisa, para ele dizer que essa pessoa fez, está com o documento dele, ele tem que provar. Sim. Certo? Que ele está se apropriando de um documento particular que não pertence a ele. Realmente não pode. Mas para isso tem que ser provado. Sim. Para isso tudo tem que ser provado. Claro. Se tiver como provar, bem. Se não tiver como provar, infelizmente... fica por isso. Infelizmente, é por isso que eu digo, não dê sua senha. Se for dar sua senha, dê para uma pessoa que tenha confiança, né? Porque senão você pode ter um prejuízo muito grande. Quando você pensa que você está caminhando para frente, você pode caminhar para trás. Porque às vezes o prejuízo pior não é o financeiro, é o emocional. Porque você coloca aquela esperança, você acha que aquele processo está andando e no final você descobre que está cancelado e vai ter que começar tudo de novo. E começar tudo de novo é você passar mais 2 anos, 2 anos e meio. E aconteceu isso, sabe? O cara perdeu o prazo. Chegou o período de agendar, ele não fez e ele tinha que fazer uma nova manifestação, o jogador. Então ele desanimou e voltou, foi embora. Mas também existem casos do cliente contratar pessoas para fazer e não pagar. Sim. Contrata, não paga o serviço, e se você não quer ter o trabalho de fazer e você quer contratar outra pessoa, não é justo também que você deixe de pagar. Claro. Então também a recíproca tem que ser verdadeira. Há direitos e deveres. Exatamente. Não vivemos só por trás de direitos. Exatamente. Você até falou aí a respeito do contrato, né, para estrangeiro. Ele obrigatoriamente tem que ser por escrito, né? Tem que ser escrito. Então, há a possibilidade de haver contratação só verbal? Sim, há a possibilidade nos contratos, no caso dos contratos sem termo, e que não esteja envolvido estrangeiro. Se foi com estrangeiro, mesmo que seja sem termo, o contrato com estrangeiro tem que ser por escrito. Não pode ser um contrato apenas verbal. Ok. Certo? Outra dúvida, uma pessoa botou aqui, eu tenho um contrato a termo e vai ser renovado. Até quantas vezes esse contrato pode ser renovado? Contrato a termo pode ser renovado por 3 vezes. Okay. Você tem 3 renovações. Caso você ceda do prazo de contratação, esse contrato passa a ser sem termo. Okay. Então, tipo, na 4ª vez, se quiser fazer uma nova renovação, é sem termo. Qualquer violação, você foi contratado a termo certo, com motivos que estão lá no artigo 140 do Código do Trabalho. Só que esse motivo não foi colocado no seu contrato, não tem esse motivo expresso no seu contrato. Isso é um motivo para você conseguir a sua contratação definitiva. Porque o contrato a termo tem que estar o motivo explícito lá por escrito. Por escrito. Você tem que ter as partes muito bem identificadas. Tem que estar assinado por ambas as partes. Não pode ser só o empregador. O empregador ele tem que dar um contrato também para o empregado. Sim. E se qualquer violação ao artigo 140, esse contrato que foi violado ao artigo 140, ele passa de contrato a termo para contrato sem termo. Certo? Agora, isso tudo mediante o ônus da prova é de quem acusa. Se eu estou acusando que aquela empresa me contratou e aquela empresa, erradamente pelo artigo 140, usando uma das justificativas do artigo 140, onde na realidade aquela justificativa não existe, eu preciso provar. Eu preciso provar que não existe essa justificativa. Outra coisa, eu fui contratada a termo certo. Terminou o meu período ali. Aquela vaga continuou. Ela tem que ser direcionada para mim. Ela tem que ser oferecida, a prioridade é minha. Eu tenho 30 dias para eu aceitar. Se for aquela vaga, for considerado
Aquela vaga que eu estava, ela vai ser, se for uma contratação sem termo, eu sou indicado, eu tenho 30 dias para aceitar aquela vaga. Também passou de 30 dias, eu perco esse direito. Ok. Certo? Entendeu? Entendi. Ou eu fui... eu falo Não, acho que ficou e bem eu explicado. tô muito rouca. Coitado. A questão do contrato a termo, né? Como você estava falando, ele é a regra, né? Em Portugal. Sem termo é a regra. Sem termo é a regra. A termo não. Para você contratar a termo, tanto certo como termo incerto, você tem que ter uma causa. Ok. A regra é, eu não tive causa, eu não tenho nenhuma justificativa para lhe contratar por termo. Eu não tenho justificativa. Eu estou precisando da mão de obra, eu não tenho uma mão de obra que sazonalidade, é uma mão de obra que eu utilizo, eu não tenho aumento de produtividade, eu não tenho ninguém que se afastou da empresa, então não estou justificando contratar uma pessoa para ela passar 6 meses. Aí eu demito aquela pessoa, contrato outra para passar 6 meses. Demito, contrato outra para passar 6 meses. Assim eu estou me valendo da mão de obra e fico brincando com o direito trabalhista. Não é assim. Não é assim. Se você não tem uma justificativa, você não pode estar contratando a termo certo, nem a termo incerto. Você tem que contratar sem termo. Okay. Contratar sem termo, você só pode mandar o empregado embora também por causas justificáveis que tem no contrato de trabalho. Por extinção daquele cargo. Se aquele cargo já não existe mais, você pode sim mandar essa pessoa, mesmo ela tendo um contrato definitivo. Uma pergunta também que fizeram foi a respeito do período de experiência. Se o período de experiência muda pode mudar de uma pessoa para outra, de uma situação para outra? O período de experiência no contrato a termo certo, ele vai depender do período que você foi contratado. A termo incerto é 90 dias, a regra são 90 dias, certo? Ocorre que pode ser acordado tempo diferente no contrato. Okay. As partes, elas podem acordar que o período de experiência, pode até extinguir esse período de experiência. Pode botar que pode ser, não quer o período de experiência, porque o período de experiência é aquele período em que não vai ocorrer o aviso prévio. Okay. Você não vai ter direitos, você pode... De ambas as partes. Exato. Nem o patrão, ele vai ter que lhe dar aviso prévio para lhe demitir. É um período, como a lei já diz, é experiência. Se eu não gostei do seu trabalho, olha, eu não quero. Dentro daquele período, eu posso colocar você para fora. Assim como você também pode dizer, eu também não quero, porque às vezes você não se adapta. E você não é justo você ficar preso naquele contrato. Certo? Ok, certo. E a gente não vai prolongar muito, porque eu tô quase sem voz. Hoje foi um vídeo rápido, só para não ficar sem conteúdo, né? E como foi uma pergunta muito pertinente, né? Sim. E é uma dúvida também muito pertinente, muitas pessoas têm em relação a isso. Eu acho que se vocês quiserem que a gente fale de outros assuntos específicos, pode colocar também. Porque nem sempre vai ser convidado, às vezes vai ser sobre assuntos como esse, sobre dúvidas, né? Mas esclarecendo dentro da lei. Porque tá surgindo muita pergunta paralela, já estou sem voz, tá vendo? Surgindo muita pergunta com relação às entrevistas que a gente faz. Então, assim, faz a entrevista, dentro da entrevista surgem várias perguntas. Sim. Então, a gente resolveu trazer a legislação para trabalhar um pouco nisso, porque a intenção é essa, não somente saber a história dos outros, mas também poder auxiliar em alguma coisa que as pessoas estejam precisando. Sim. Tanto legal, ou então como a questão de entrar em Portugal, a questão de moradia, se é caro, se não é. O tema é geral. Sim, sim. O tema é geral, não é somente legal cash, mas não é legal cash só de lei, é legal também de ser legal aqui. Foi. Certo? Verdade. E hoje eu não estou legal, porque olha minha voz está bem... Gente, é frio, é chuva chegando, o tempo tá mudando e assim... E eu falo o dia inteiro. Tá geral. O dia inteiro. E aqui são que horas? São 10 horas já? São 10 horas em 10 horas. Estamos desde as 6 acordados, né, trabalhando, que aqui se trabalha. Então é isso, gente. Espero curte, compartilha, comenta e coloque suas dúvidas, né? Sim. E vamos tirando as dúvidas aos pouquinhos, né? Sim. Espero melhorar a voz pra gente continuar isso aí.
Tá Então, bom? boa noite. Boa noite, beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.